PlayStation 5 Pro vai ser o mais poderoso console da Sony e tem vários rumores atualizados pra gente falar nesse vídeo aqui. E um deles é a data de lançamento, que deve ser em novembro de 2024, gente. Então falta pouco tempo pra você que acabou de comprar o seu Play 5 falar: meu Deus do céu, eu preciso de um PlayStation 5 Pro, porque senão a minha vida não vai ser mais a mesma. Pois é, meus queridos, brincadeiras à parte, esse monstro surpreende, viu, nos rumores que eu tive vazado aqui, que eu vou trazer pra vocês. Dentre eles, você jogar a 8K a 120 FPS. Tudo bem que ninguém tem quase TV 8K, acho que aqui no Brasil conheço, nem sei se eu conheço pessoas que têm TV 8K, mas ainda assim não vai ser a sua jogabilidade em 8K, ele também vai trazer várias melhorias de desempenho no hardware e para você jogar em 4K a 120 também sem grandes problemas, tá bom? Vamos falar do design dele, vamos falar em termos aqui de hardware, tudo que a gente pode trazer de novidade para vocês. Eu quero saber a sua opinião. Por exemplo, você que tem Play 5, você iria ficar coçando a mão para fazer um update para o Play 5 Pro? Depois que você souber as novidades que eu trouxe aqui, comenta aqui embaixo, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir uma coisa para você que é de casa, deixa seu like aí, tá? Chumba o likezão. Você que tá chegando agora, vê o vídeo, se curtiu, deixa o like e também se inscreve no canal, tá? Aproveita, porque sempre tem conteúdo legal aqui. E uma outra dica muito importante para você que quer comprar um Play 5 ou qualquer coisa na internet é utilizar a nossa ferramenta Bitec Pague Menos. Link aqui na descrição. São mais de 100 mil pessoas utilizando. Ela tem testador de cupom automático, vários cupons para você olhar, tem histórico de preço, alerta de preço, funciona com os maiores sites do Brasil e também você encontra cupons até no AliExpress. Ela funciona com vários sites internacionais também, tá bom? Além disso, tem o grupo de ofertas nosso, que tá lá no Telegram, que eu deixo aqui na descrição para vocês. Então aproveita, você pode usar a nossa ferramenta tanto no celular como no seu computador. Então vamos lá falar das novidades aí dos rumores. Primeira coisa que eu quero deixar claro é, o PS Slim, Play 5 Slim, ele está também com rumores para sair, a gente já fez um vídeo dedicado falando sobre isso, que você pode procurar aí no canal, e esse seria basicamente o mesmo, né, console, só que com uma pequena melhoria interna, mais fininha, é claro, pelo próprio nome Slim, mas não teria nada agregando potência. Já o Play 5 Pro é aquela meia geração. Então, pelos dados que a gente tem aqui, ele seria um Play 5.5 em caminho ao Play 6, porque o salto de potência gráfica é considerável. O que eu quero dizer com isso, gente? Para vocês terem uma ideia, os rumores aqui indicam que ele deve ter em torno de 23 teraflops aí de potência, tá? Essa é uma medida que, mais ou menos de potência bruta de processamento que se usa. E o que quer dizer isso? Só para vocês terem uma ideia, o Play 5 ele tem 10.28 teraflops. Isso dobra, mais do que dobra na verdade, vai para 23 teraflops, que seria quase, né, assim, praticamente uma outra geração em termos de hardware gráfico que você tem. É claro que algumas coisas vão ser aproveitadas do Play 5 normal, mas a gente vai ter ganho tanto de GPU, a GPU dele deve para 2.7 GHz, atualmente é 2.2, não é um salto tão grande, mas é claro que você tem uma mudança ali de arquitetura normalmente, e também a CPU, que é a parte de processamento, bem acima, de acordo com os rumores, de 3.6 GHz. Atualmente, é em torno de 2.7 GHz. Então você tem um salto realmente grande em termos de potência de processamento e potência gráfica. Na parte externa do console, tem algumas fotos que vazaram aqui em relação a rumores, que ele é muito parecido com o Play 5, mas ele é um pouquinho mais quadrado, e o design interno dele ele é um pouquinho mais industrial, digamos assim, porque ele deve ter algumas mudanças internas também em termos de componente para refrigeração e outras coisas. E aí você vai me perguntar, tá bom, Becker, beleza, teraflops e tal, mas o que isso significa em termos de desempenho? De acordo com os rumores aqui, fala-se que o Ray Tracing, que é a tecnologia ali que você tem de reflexos, né, da luz e tudo mais, vai melhorar muito. O Ray Tracing é uma coisa que suga muito poder de processamento e carrega muito os consoles, PCs e assim por diante. Então isso deve ser muito melhorado, tá? Você deve ter o Ray Tracing rodando de forma mais pesada, ativa, em resoluções maiores. E o que são essas resoluções maiores? De acordo com os rumores, a gente deve esperar resoluções de 8K, chegando até 120 FPS. Sendo muito sincero, gente, se eu ver 8K a 60, eu já ficaria muito feliz. Só que é aquela coisa, os rumores indicam que a combinação perfeita seria uma TV 8K da Sony com o Play 5 Pro. É claro que tem outras TVs 8K no mercado que você poderia usar, mas seria a combinação perfeita. É um setup muito caro. Televisão 8K hoje em dia no Brasil, você tem poucas, e o ganho de qualidade que você tem não é gritante, assim, não é uma coisa que, meu Deus, eu preciso disso. Às vezes é muito melhor você ter um 4K a 120
com o Ray Tracing rodando bonitinho, sem engasgo, em jogos com gráficos altíssimos, do que um 8K rodando a 30, 60 ali, que, enfim, né, com o Ray Tracing um pouco reduzido. É claro que o Play 5 Pro, os rumores indicam aqui que a gente deve ter também aqueles modos de desempenho. O modo de gráfico alto ou o modo de desempenho. Então você quer rodar esse jogo, que é um jogo da nova geração, um jogo muito pesado, esse eu consigo te entregar a 8K 30, ou você pode rodar a 4K 120, que já é, né, bem acima do que você tem, por exemplo, na geração atual, no Play 5 atual, onde você consegue rodar um jogo muito pesado a uns 4K a 60 ali, às vezes dá uma quedinha, né, depende, às vezes um 4K a 30, se você quiser o modo gráfico, você vai ter que jogar 4K a 30. Então o ganho efetivo, ali na prática que a gente deve ter, é uma taxa de melhora do loading time, acredito eu, que já não é lento, né, é bem rápido, mas provavelmente essas melhoras de modos com altíssima resolução e uma taxa de frame rate muito melhor. Então, para quem realmente busca o Play 5 Pro, acho que o maior ganho vai ser um 4K a 120 com Ray Tracing em jogos de nova geração, com gráfico rodando lisinho. Mas vai ter 8K? Vai ter, mas eu não acho que deve ser o grande destaque desse aparelho. É claro que muita gente vai querer rodar em 8K, mas a galera normalmente procura um FPS fluido. Uma resolução em 4K com Ray Tracing rodando tudo bonitinho já é muito bom, tá, gente? Então é uma coisa que eu acho que já vai atender bastante. Agora, o preço dele é outra coisa, né, que estão especulando bastante. De acordo com rumores, está se esperando algo em torno de $589. Estão falando em torno de 489 a 589. Sendo muito sincero, do jeito que as coisas estão, né, a gente teve inflação nos Estados Unidos, que está alta, a crise dos chips que ainda não foi totalmente regularizada e assim por diante, eu acho que a gente poderia até esperar valores um pouco acima disso. Talvez uns $650, 640, não sei, vamos ver. Considerando que é um console que vai ser bruto, pode ser que ele venha com preço mais alto no lançamento e aí vai caindo. Então não espere, é claro... Opa, ó a Siri se enfiando na conversa aqui. Então não espere um aparelho, obviamente, muito barato, né? Um console muito barato, mas tem a vantagem de que o preço do Play 5 normalmente cai depois disso. Então, você pode aí ir para o Play 5, né? Sempre faça isso. Quando sai uma geração nova, não é nem uma geração nova, né? Uma meia geração, olha a geração anterior. Mesma coisa celular, lançou um celular novo, olha da geração anterior, que é um celular muito bom, e cai o preço, né? Agora, outros rumores indicam também que é possível que ele venha com o DualSense Edge, que é um controle mais profissional, que você pode trocar algumas coisas e tudo mais. É mais caro também, tá? Resumidamente falando. Além disso, a compatibilidade dele com o PSVR, o PSVR 2, né, que é o novo óculos de realidade virtual da Sony, deve ser garantida. Acredito que eles não seriam burros, né, de não fazer compatível, isso é uma coisa meio óbvia. E você vai ter, obviamente, a compatibilidade com todos os outros acessórios. O controle da geração anterior vai funcionar, enfim, isso aí é uma coisa meio boba, né, mas temos que falar. Mas o maior destaque, gente, realmente fica para essa questão de você ter gráficos melhores e principalmente da nova geração. As matérias que eu falo dão até alguns exemplos aqui de jogos que são muito pesados, por exemplo, Star Wars Jedi Survivor, que é um jogo que é muito pesado, né? Ele é um jogo já da nova geração, mas você não consegue ali um 4K 120 rodando de buenas. E com o Play 5 Pro você vai conseguir, com o Ray Tracing ativo o tempo todo, você não vai precisar escolher eu quero isso ou quero aquilo. A não ser que você queira um 8K 120, aí vai ser difícil, né? Mas o 8K 120, ele está sendo esperado para aqueles jogos que são mais básicos. Então a Sony pode pegar, fazer melhorias em jogos que não são tão pesados, que você consegue melhorar ali a taxa de resolução e, é claro, jogar um frame rate alto, porque não é um jogo tão pesado em termos de gráfico, em termos de processamento. Então você pode ter um ganho nesse sentido em jogos mais antigos também, tá? Ou até um 4K que rode a mais de 120, vai rodar uns 240 FPS, sei lá. A Sony pode tirar essas travas aí de FPS e aproveitar o hardware para pegar jogos mais antigos e taca ali pau ali em 4K também, tá? Então as possibilidades são muito altas. O mercado está animado, eu também estou animado, né, para sair esse Play 5 Pro. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu tinha Xbox Series X, depois troquei pelo Play 5. Gosto dos dois consoles, não sou aquele fanboy. Fui pro PlayStation por causa dos exclusivos e confesso que estou satisfeito. No momento, estou jogando Bloodborne, arrancando os meus cabelos, porque o jogo de desgraça de difícil, mas é muito bom. Então ficaremos ligados aí, acompanhando as novidades do Play 5 e, é claro, do Xbox também, porque esse aqui é um canal de tecnologia, tá? Que não tem preferência, aqui a gente traz informação, beleza? Se curtiu o vídeo, like maroto, comenta aqui o que você acha do Play 5 Pro, se você trocaria, se você acha que valeria o update
pelas informações que nós trouxemos aqui. E não esquece de deixar o like maroto e se inscrever no canal se não está inscrito, tá bom? Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau.